Amém? Quantos encontraram aí, digam aleluia. Quero ver se vocês estão acordados. Aqui de cima eu estou achando o povo assim ainda meio dormindo, assim. Vamos lá. A palavra do Senhor nos fala lá no livro de Romanos, capítulo 7, verso 1. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir a outro homem. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber que aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da nova maneira, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Glória a Deus. Feche os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós te exaltamos e glorificamos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos escolheu nessa noite, porque de uma forma magnífica, Senhor, o Senhor colocou cada um de nós aqui unidos para ouvir esse louvor, ó Deus, para louvar e exaltar o seu nome, Senhor, mas para também abrir o nosso coração e o nosso entendimento para a sua palavra, Senhor. Que nessa noite nós possamos sair daqui um pouco mais próximos da tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gente, eu preciso começar fazendo com que nós entendamos que a lei que a gente está falando aqui não são as leis do Brasil, não é o nosso Código Penal. Porque eu vejo algumas pessoas lendo a Bíblia e talvez com falta de conhecimento, interpretando como se isso tivesse alguma ligação com as leis que regem o nosso país. As leis que regem o nosso país, elas devem ser, sim, respeitadas. Mas não é dessas leis que nós iremos falar hoje, amém? Nós estamos falando o quê? Das leis que Deus deu ao homem, antes da vida de Cristo. E o homem se apegou a essas leis. Nós temos a lei de Moisés, que segundo o judaísmo, se aplica aos judeus. E nós temos também as 7 leis de Noé, que segundo ele, se aplicam a todas as outras pessoas. Nessas leis existem preceitos morais, preceitos cerimoniais e preceitos espirituais. O judaísmo classifica os seres humanos em 2 grupos, para a gente entender. O primeiro grupo são os israelitas, filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Esses são regidos pelas 613 leis da Torá. E o segundo grupo são os noaquitas, os filhos de Noé. Esses são regidos pelas 7 leis morais universais de Noé. Quem respeita as 7 leis é considerado pelo judeu um justo entre as nações e tem um lugar no mundo vindouro, no mundo que virá. Então nós precisamos entender isso, que existe essa classificação, mas nós não estamos debaixo de nenhuma dessas classificações. Nós cristãos, nós cremos que o nosso Senhor e Salvador morreu para que nós fôssemos salvos. Para que nós pudéssemos sim entender a lei, mas que nós não dependemos da lei para encontrar o nosso Deus. O nosso encontro com o nosso Deus, ele vem porque o nosso Senhor Jesus Cristo morreu no meu e no seu lugar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. É bom a gente entender, gente, porque assim, a gente precisa saber que o mundo, ele tem princípios.
Nessas leis judaicas, na lei da Torá, nas leis bíblicas, existem princípios. E todo homem ou mulher, independente se ele crê ou não em Jesus Cristo, se ele lê as leis, ele compreende essas leis, ele segue esses princípios, ele será, sim, alguém bem-sucedido nessa terra. Por quê? Porque Deus não quebra princípios. Então Deus deixou esses princípios. Então, gente, é muito fácil dizer que um dia o inferno vai estar cheio de pessoas boas. Porque todos nós conhecemos pessoas que são boas, que cumprem as leis, que fazem aquilo que está escrito, que está descrito na Bíblia. Por que nós temos um povo judeu tão próspero? Porque esse povo entende a lei e ele cumpre aquilo que são princípios. Onde eu quero chegar? É um princípio, é um mandamento que está lá, não roubarás. Se eu não roubo, eu não vou ser preso por roubo, amém? Então eu tenho muito mais chances do que alguém que é preso por roubo. Se eu não adultero, eu não vou sofrer todas as consequências do adultério. Então só por aí eu já começo a olhar as leis e entender que é possível sim, que uma pessoa nessa terra seja bem-sucedida a partir dos princípios que Deus deixou. Mas também é possível que essa pessoa não alcance o céu. Porque a diferença entre o céu e o inferno ela é bem simples. O céu é um lugar onde a presença de Deus habita. E o inferno é um lugar sem a presença de Deus. Eu não preciso dizer para vocês um lugar físico, eu não preciso dizer para vocês se é em cima, se é embaixo, como é que é. Não, a explicação é que o céu é o lugar onde Deus habita. Onde a eternidade de Deus habita. E o inferno é o lugar onde não há Deus. Então, se eu não tenho o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, eu não habitarei aonde o Pai habita. Porque a palavra nos ensina que nós só podemos chegar ao nosso Deus através de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Começando a ficar acordado ou não, gente? Glória a Deus. Nós precisamos entender na prática que nada que nós podemos fazer, nada que a gente fizer, vai nos levar ao encontro de Deus. Antigamente, quando o homem vivia sobre a lei, debaixo da lei, o homem achava que aquilo que ele fazia, as pessoas do mundo ainda pensam assim, que aquilo que eu faço me levará ao encontro do meu Deus. Mas o encontro do meu Deus, ele só acontece quando eu recebo o Filho. Quando eu recebo o Filho, então eu posso receber o Pai. Amém? É mais ou menos assim, só para dar uma explicação. Só para vocês entenderem o que essa passagem quer dizer. Uma diferença entre viver debaixo da lei e viver debaixo da graça. É como se, por exemplo, você pega um cara muito pecador. Eu vou escolher um aqui de cima. Não, né? Não tem, nessa igreja não tem. Olhei ali para os homens de preto ali, os engravatados aqui, né? Não, tem gente que peca de vez em quando, mas não tem pecador. Não tem quem vive debaixo do pecado. Amém? Vocês entendem isso? Nós somos pecadores. O que é pecar? Todo dia eu erro. Todo dia eu peco. Se você não peca, meu irmão, você está na perfeição. Não existe. Todos nós pecamos. Mas nós não vivemos debaixo do pecado. O que é isso? Eu não cheiro o pecado. Eu não tenho a forma do pecado. Nós pecamos e nos arrependemos. Mas para que você entenda a diferença clara de quando vivíamos debaixo da lei e de como vivemos diante da graça, é como se a gente pegasse alguém muito pecador. Por exemplo, um cara muito adúltero, ele pratica adultério. Então, debaixo da lei, eu ia olhar para ele e dizer assim, olha, meu filho, você está condenado. Você está condenado porque você pratica adultério. Você está condenado. Você vai morrer no mármore do inferno. Você está condenado. É o seu fim.
É assim que se diz quando se vive nesse mundo. É assim que se diz quando se vive debaixo da lei. Mas aqueles que vivem debaixo da graça, quando olham para alguém condenado, quando olham para alguém que está praticando o pecado, eles olham para essa pessoa. É como se Deus olhasse para você, praticando um pecado, e dissesse para você: olha, você é tão incrível, tão grande, para estar praticando esse tipo de coisa. Por que você está fazendo isso? Essa é a diferença da lei com a graça. A graça diz para você: você é maior do que esses pecados. Você é maior do que isso que você está fazendo. Você é muito maior do que essa situação. Não fique nela, saia dela. É isso que a graça diz para nós. A lei condena. Como os judeus acreditam, como aqueles que vivem debaixo da lei acreditam que a lei também justifica. Se eu cumpro as leis, se eu faço aquilo que é certo, eu estou justificado pela lei. Mas nós que somos cristãos, nós acreditamos que somos justificados em Cristo Jesus. Amém? Justificados através do seu sacrifício. Nada que eu faça se compara ao sacrifício que foi feito por mim. Nem que eu seja o mais perfeito, nem que eu seja o mais pecador. Nada que eu faço se comparará ao sacrifício que Jesus fez para que os nossos pecados fossem lançados fora. Então Cristo nos dá uma nova vida, uma nova dependência, um novo conceito, um conceito totalmente diferente do conceito dessa terra. Sabe, irmãos, nós não podemos vir à igreja, nós não podemos nos autodenominar cristãos, se nós vivemos debaixo dos conceitos terrenos. Se nós vivemos num conceito em que essa vida é o final de tudo, que essa terra é o final de tudo, que quando eu morrer as coisas acabaram. Não, irmão, essa terra é apenas uma parte da nossa vida, que nós teremos uma vida gloriosa com o nosso Pai. Essa terra é uma preparação para a vida que virá, para a vida gloriosa no nosso Pai. E se essa terra é um momento separado, se é um momento, uma parte, eu também não preciso viver ela de forma miserável, não. O Senhor Jesus nos ensinou que nós podemos comer do melhor dessa terra, que nós podemos ter o direito de reinar sobre essa terra. Então você pode e tem o direito, porque o seu Pai te deu, de reinar sobre essa terra. Mas você precisa entender que apenas um pedaço do todo. Então não devemos viver essa terra, esse tempo na terra, só correndo atrás das coisas, correndo atrás de bênçãos. O cristão que vive correndo atrás de bênçãos, ele não leu aquela parte que diz que as bênçãos nos alcançarão. Então ele fica correndo em roda. Ele corre atrás da bênção, a bênção corre atrás dele. Ele corre atrás da bênção, a bênção corre atrás dele. E ninguém nunca se encontra. Por quê? Porque vive segundo os preceitos da lei. Porque vive segundo os preceitos da carne. Mas nós que estamos aqui, nós estamos debaixo da nova e eterna aliança. A eterna aliança que Jesus fez conosco diante da cruz. Aquela que nós comemoramos aqui no momento da ceia. O pacto, a aliança que nós comemoramos, como nós tomamos do cálice, quando nós comemos, nós dizemos: Senhor, eu estou debaixo dessa aliança. A minha vida, Senhor, não é mais minha, a minha vida é sua. Como o pastor Roberto falou na semana passada, eu não sou mais escravo dessa terra. Eu não sou mais escravo das coisas que existem aqui. Mas agora eu me submeto, sim, à escravidão do meu Deus. A escravidão daquele que deu a vida por mim. Porque, irmãos, quando o Roberto falou, eu fiquei pensando que a gente, por ser um povo colonizado, a gente vê a escravidão como algo ruim. Mas eu fiquei pensando, você imagina você viver num grande palácio, imagina você ser servo de um grande rei, imagina você viver num mundo onde todas as coisas têm e você está servindo a ele. Esse é o tipo de escravidão que o Senhor nos colocou. Esse é o tipo de vida que o Senhor tem para mim e para você. Não é essa vida perdida na terra.
Não é essa vida focada apenas nas coisas da terra. Não que você não tenha que fazer as coisas daqui, você tem que fazer sim. Porque a sua missão é trazer do céu para a terra as coisas do céu. A sua missão é transformar a terra. Deus deu a terra ao homem. Deus disse a Adão: Adão, toma a terra, vai e dá nome aos animais, quer dizer, reina sobre a terra. O Senhor entregou isso ao homem. Adão cai e entrega isso ao diabo. Mas nós que somos da nova aliança, nós tomamos para nós de volta e dizemos: nós somos o povo que vai sim reinar sobre essa terra, que vai sim espalhar a palavra do Senhor Jesus por todos os lugares. Irmão, eu creio, porque a palavra me diz que o nosso Senhor virá quando a sua palavra se espalhar por todos os lados. E se eu tenho pressa que o meu Senhor e o meu Salvador volte, eu preciso fazer a minha parte, é espalhar a palavra do Senhor por todas as partes. Então nós não estamos mais casados com o noivo antigo, porque ele morreu. Porque aquilo que reinava sobre essa terra está morto. Mas eu agora me uno em matrimônio com aquele que morreu por mim, mas que ressuscitou em meu favor. Então eu agora sou noiva do Cordeiro, sou o povo escolhido. Eu e você somos, gente, nós precisamos agir como o povo escolhido. O problema é que a gente olha para muitos cristãos e estão parecendo povo que precisa de ajuda, povo que precisa ser escorado. Enquanto o Senhor Jesus, em todas as dificuldades no tempo que ele viveu aqui, ele proveu os seus discípulos, ele proveu as pessoas. Gente, se você parar um pouco e olhar para as suas dificuldades, para os seus problemas, e voltar na Bíblia, você vai encontrar um momento em que Jesus trouxe a provisão para algum discípulo ou para alguém, e de uma forma milagrosa. Porque nós estamos vivendo numa terra em que nós estamos sendo ensinados a cada momento a esperar apenas o previsível e esquecer do milagre. Mas o milagre é uma coisa natural para Deus. Um milagre na sua vida não é algo que não está nos planos de Deus. O milagre é uma coisa natural para Deus. Deus pode sim entrar hoje na sua casa, hoje no seu trabalho, hoje na sua saúde, na sua família e fazer um milagre sobrenatural. Porque isso é dele. Porque o noivo que olha para a noiva e vê a noiva precisando de alguma coisa, o noivo lógico que dá dentro das suas possibilidades. E ele tem todas as possibilidades. E sabe, irmãos, eu aprendi uma coisa. Que o noivo ou o marido que tem uma esposa feia, a culpa é dele. Se a tua mulher está feia, meu querido, a culpa é sua. Então, quem for casado aí, olha para sua esposa agora, olha para ela assim, do lado dela e fala assim: ainda bem que eu estou aqui, né? Se dá tão bonita. Né? Você não teve tempo de falar isso, fala para ela aí: olha, você está tão bonita. Sabe por quê, irmãos? O dever do noivo é defender a noiva. O dever do homem, da cabeça, é reger as coisas. Então, o nosso Deus, o nosso Jesus, não deixará que a sua noiva se entristeça. Ele não deixará que a sua noiva esteja feia e não preparada. A palavra diz que a noiva vai aguardar o noivo adornado, bonito. Então é isso que Deus quer de nós. Deus quer cristãos alegres, cristãos que creiam em si num novo tempo. Apesar de todas as coisas do mundo, apesar do que nós estamos vivendo, nós estamos no tempo da graça. No tempo em que as coisas acontecerão para você e para mim, não porque eu ou você merece, mas porque o nosso Senhor e Salvador pode nos dar pela graça. Então aproveite o tempo da graça. Mas quando nós não morremos para o mundo, nós nos tornamos adúlteros, tentando servir a dois senhores.
O mundo e Deus. E ninguém pode fazer isso. Sabe o que acontece, irmãos? Tem muita gente na igreja vivendo em adultério. Tem muita gente na igreja vivendo em adultério. Frequenta a igreja, dá o seu dízimo, participa, fala a paz do Senhor, anda com a Bíblia debaixo do braço, mas ainda não morreu para o mundo. E o que a lei diz para nós é que uma noiva não pode ter outro noivo, enquanto esse noivo não morrer. Então, se você não mata o mundo dentro de você, você não pode servir a Deus. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Deus é um Deus de ciúmes. Deus não aceita que você sirva o mundo e sirva a Ele. Deus é um Deus ciumento. Deus é um Pai ciumento, que gosta de ouvir o seu clamor, que gosta de ouvir o seu louvor, mas odeia quando você serve ao mundo. Quando você faz as coisas para agradar o mundo, para agradar as pessoas. Enquanto nós, cristãos, vivemos da forma em que precisamos agradar o mundo, agradar as pessoas, nós não veremos a Deus. Eu gosto muito daquela passagem, quando Deus diz: podem ir, a terra prometida é de vocês. Eu vou colocar lá anjos, eu vou colocar lá, companhia para vocês. Podem ir, a terra é de vocês. Então Moisés diz: Senhor, se o Senhor não for, eu não irei, nós não iremos. Porque para ele não importava a terra prometida, mas a companhia. Você precisa questionar hoje, cristão, se para você importam as bênçãos de Deus, se para você importam as bênçãos desse mundo, se para você importa vencer sobre esse mundo, vencer sobre as coisas, ser mais do que vencedor, ou importa a companhia. Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Nós oramos todos os dias, nós nos consagramos ao Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. A palavra nos conta que Deus vinha no final do dia conversar com Adão e Eva. Ele vinha se relacionar. Deus quer um relacionamento sério com você. E Deus não é ficante. Deus não é namorado. Deus não é, como que os meninos falam? Como que é, Paulo Sérgio, que nós estávamos aprendendo hoje? Crush. É? Eu, Paulo Sérgio, hoje nós estamos aprendendo umas palavras mais modernas. Deus não é crush. Ele não está aqui para dar um rolezinho. Ele não está aqui para simplesmente ter uma experiência com você. Se sair daqui com o coração cheio, sair lá de fora e dizer: Senhor, domingo que vem, nós vamos ter um crush. É assim que fala? Domingo que vem nós vamos ter, sei lá, uma ficadinha. Sei lá como é que chama isso. Não, Deus é um Deus de relacionamento. Deus chama você no domingo para vir e aprender. Deus chama você no domingo para vir e encher a sua bateria. Mas na segunda-feira você precisa executar. É segunda-feira que Deus está com você. É amanhã de manhã que Deus vai olhar para você e falar: meu filho, abre esses olhos, levanta essa cabeça, toma um banho e executa aquilo que eu quero que você faça. Porque nós não estamos de ficada em ficada, não. Nós dois temos um relacionamento. Até que eu volte e nós estejamos lá no mundo celestial, juntos e unidos. Amém? Glória a Deus. Servir a uma nova maneira, segundo o Espírito, é se libertar do pensamento mundano, da dependência mundana e da culpa mundana. Essa passagem nos diz que nós devemos servir de uma nova maneira, segundo o Espírito. E quem vive segundo o Espírito não pensa conforme o mundo, mas pensa conforme o Espírito. Quem vive segundo o Espírito não depende do mundo, mas depende do Espírito. A palavra diz que eu vou, mas vos deixarei o Consolador, o Espírito Santo. Então, meu irmão, você não está sozinho. Há entre nós um Consolador, o Espírito Santo de Deus, que faz com que nós possamos sim depender dele, para as coisas que o mundo não entende, para as coisas que nem nós mesmos entendemos, mas que ele controla.
que Ele tem sobre a palma das suas mãos. O seu nome, a sua vida, irmão, já está assim, escrito lá no livro da vida. O seu nome está escrito na palma das mãos do Senhor. E todos os dias Ele olha para Ele. E guia a sua vida conforme a sua vontade. Não conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade de Deus. Então nós devemos nos libertar da dependência mundana e da culpa mundana. Sabe por quê? Muitos de nós estão presos dentro da igreja. Muitos de nós estão algemados e escravos ainda do mundo dentro da igreja. Porque existe uma coisa chamada culpa mundana. Porque o cristão parece que não aprende que Deus diz que existe um lugar chamado mar do esquecimento. O mar do esquecimento, meu irmão, é o lugar onde Deus pega todas as coisas que você fez, enquanto você não tinha conhecimento, enquanto Deus não iluminava os seus pensamentos, ou mesmo quando você é cristão, mas antes de você se arrepender. Ele pega todas essas coisas que você fez, e a partir do seu arrependimento, a partir do seu enlace matrimonial com Jesus, Ele lança no mar do esquecimento. E lá no mar do esquecimento, irmãos, é um lugar onde Ele se esqueceu daquilo que você fez. E onde você também deveria se esquecer daquilo que você fez. Mas o mundo faz questão de travar o cristão, olhando para você e lembrando de quem você era antes. Do que você fazia antes. Do que você fez ontem. Daquilo que você não pode. Como que o diabo falou com Jesus? O diabo falou com Jesus coisas que ele sabia. Ele tentou tentar Jesus, dando a Jesus coisas próximas daquilo que Jesus já tinha. O diabo age na sua vida quando ele começa a querer lembrar você, olha meu filho, como você pode achar que você é um cristão? Como você pode achar que pode falar para os outros da palavra de Deus, se você é aquele cara que fazia isso? Mulher, como você pode achar que você pode fazer alguma coisa, se você antes fazia aquilo? Irmãos, Jesus é tão poderoso, Jesus é tão inteligente, que quando aquela mulher lá foi buscar água, aquela mulher que tinha lá não sei quantos maridos, que tinha uma situação muito complicada, Jesus foi falar com ela e Jesus não chamou ela de mulher, mas Jesus disse para ela, senhora. Porque senhora era um tratamento respeitoso. Então Jesus não olhava mais para aquilo que ela tinha vivido antes, mas Jesus a trata como o mundo nunca tratou. Jesus olha para você hoje e diz, meu querido, minha querida, se esqueça daquilo que você fez antes. Lança no mar do esquecimento a culpa e segue em frente. Você não pode querer fazer as coisas de Deus puxando uma bola de peso nas pernas. Você não pode querer fazer as coisas do reino do céu enquanto você estiver com as mãos amarradas e os pés amarrados. Não, o Senhor nos livrou das amarras do mundo. Deus tirou de você, meu filho e minha filha, as amarras do mundo. Para que você não vivesse mais com esse pensamento antigo, mas que você renovasse o seu pensamento. Mas que você transformasse o seu pensamento. E você entendesse que você é sim uma nova criatura. Ah, mas eu ainda tenho lembranças daquele tempo. Ah, mas eu ainda tenho coisas que eu me lembro daquilo. É engraçado porque hoje eu estava ouvindo uma palavra e aprendi algo muito interessante. Que quando Jesus voltou, Jesus mostrou para os apóstolos, mostrou para as pessoas as cicatrizes. Então Jesus tinha as cicatrizes do que havia acontecido com ele, já no seu corpo celestial. Mas ele queria mostrar que aquelas cicatrizes, irmãos, aquelas cicatrizes foram usadas para que as pessoas pudessem crer que Ele é o Deus vivo. Às vezes Deus deixou no seu coração, na sua vida, alguma cicatriz de antes, de um tempo anterior. Mas essa cicatriz não é para que você fique olhando para ela e se rasteje, mas para que você mostre para as pessoas
que Deus é capaz de fazer. Para que você mostre para as pessoas o que Deus pode, o que Deus faz com alguém que entrega o seu coração a Ele. Alguém que de todo o coração, de todo o entendimento se entrega ao Senhor. Servir em liberdade, saber que todas as nossas culpas foram levadas por Jesus na cruz. Porque há uma grande obra, irmãos, para mim e para você. Essa palavra lá em Romanos é bem clara. Quando diz, nós agora somos então de um novo casamento, de um novo tempo. É sim, um novo tempo na sua vida, creia nisso. O Senhor Jesus não te levantou para o tempo de ontem. Você não está aqui para as coisas que você fez antes, não. Você está aqui para o amanhã. O Senhor te levantou porque Ele tem grandes coisas para o seu amanhã. Você ainda está vivo porque Deus tem grandes coisas através da sua vida. Há muita gente para nós alcançarmos ainda. Porque, irmãos, o crente que acha que só ser salvo, encontrar a salvação é uma grande coisa, ele apequena o reino dos céus. Porque o cristão precisa entender que ser salvo é sim algo muito bom, sensacional, mas não é tudo sobre isso. Porque eu fui salvo, você foi salvo para que outros fossem salvos. Se o Senhor te deu mãos, se o Senhor te deu boca, se o Senhor te deu entendimento, é para que outras pessoas alcancem o que você já alcançou. Talvez eu esteja aqui hoje falando para algumas pessoas que ainda não alcançaram isso. E talvez elas não entendam, como você um dia também não entendeu. Mas quando elas recebem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, então através da minha e da sua vida, mais uma vida é salva. Nós saqueamos o inferno. Nós diminuímos a população do inferno. E aumentamos a população do céu. Meu querido, essa é a vontade de Deus para mim e para você. Deus não deixou você nessa terra até hoje para que você seja só feliz e agradável. Sim, nós teremos o melhor dessa terra. Mas nós alcançaremos lugares extraordinários. Você foi colocado em lugares extraordinários. Lugares em que eu não posso ir. Essa semana, eu estava trabalhando, né? E eu fico na fazenda. Então, assim, bem isolado mesmo. Pouca gente. E eu estava orando e estava falando, Senhor, por que eu tenho que fazer isso? Eu não consigo entender. Eu queria que o Senhor falasse comigo. Eu já entendi muitas coisas, mas era um questionamento meu com Deus. Eu falei, Deus, queria que o Senhor me entendesse. Nesse lugar aqui, tão pouca gente, eu queria que o Senhor falasse alguma coisa. E aí, daqui a pouco, vem um cara que vinha fazer uma manutenção para mim. E sendo bem sincero, irmãos, tinha 15 dias que eu tinha chamado ele estava chegando naquele dia. Então, assim, eu já tinha procurado várias formas na lei para poder matar ele. E o Senhor me perdoar depois. Eu já tinha orado muito ao Senhor. Falado, Senhor, se eu matar ele agora, arrepender amanhã, dá certo? Tá tudo beleza. Eu já tinha procurado um jeito. Eu estava com ódio do rapaz. Porque o rapaz estava atrasando a minha vida. Aí o cara chegou e falou, bom dia, o senhor tá bom? Eu falei, depende. Falei, depende. O senhor vai fazer meu serviço? Ele falou, vou, mas antes eu quero te explicar. Aí eu falei, o que você quer explicar? Porque para mim, irmãos, eu aprendi com meu pai que desculpa só serve para quem dá. Meu pai sempre falou isso para mim, falou, meu filho, não dá desculpa de nada, porque desculpa só serve para quem dá. Quem queria, já passou o tempo. Mas aí, como cristão, eu falei, fala, meu filho, o que você tem para falar? Ele falou assim, olha, eu queria dizer para o senhor que no dia que eu saí daqui, passou 2 dias, a minha mulher estava grávida de 6 meses e perdeu o bebê.
Ela perdeu o bebê e eu passei 4, 5 dias, por isso que eu não atendi o telefone do senhor, porque o bebê nasceu com 6 meses, tive que registrar a criança e depois tive que fazer o enterro da criança, foi muito duro para mim. E eu fiquei longe da minha loja e quando eu cheguei na minha loja, pessoas tinham assaltado a minha loja, tinham levado as coisas da minha loja. E eu não dei um tiro na boca, eu nem sei por que eu estou aqui hoje. Aí na hora eu olhei e falei, nossa Deus, precisava falar assim? Pegou pesado, hein, brother? Falei, precisava dar um sinal desse? Aí eu falei, não, meu filho, vamos aqui antes de você fazer o serviço, vem aqui, senta aqui comigo. Aí fui falar para ele de Jesus e etc, etc. Mas Deus mostrou para mim que naquele lugar só eu poderia falar com ele. Eu conto essa história para encorajar você, porque eu não sei onde você trabalha, eu não sei o que você faz, mas eu sei que Deus vai te usar lá. Deus vai precisar da sua boca lá. Como ele precisou que eu falasse. Não satisfeito, o moço foi fazer o serviço dele, me ligou um cara também, da fazenda também, falou, e aí, tudo bem? Eu falei, tudo bem, e você? Ele falou, eu estou com câncer. Eu tirei o telefone e falei, Senhor. Aí o senhor pegou pesado, 2 de uma vez só. Aí fui conversar com um homem também que estava com câncer, falar de Jesus para ele. Então, irmãos, eu não sou melhor do que ninguém, não estou contando isso para me exaltar, mas eu estou dizendo que Deus usa os pequenos. Deus usa os fracos. Deus usa você lá nos confins, sei lá de onde você estiver. Deus quer te usar, porque você é a noiva dele. Porque você é a noiva do Senhor, você foi adornado, você está sendo preparado, nós estamos sendo preparados e bem vestidos para a hora que o nosso noivo chegar. Porque o nosso noivo virá. E quanto mais nós fizermos para a vinda do nosso rei, maiores nós seremos. Porque, irmãos, eu não quero dar nada a Deus que não me custe. Porque o que Ele deu para mim custou a vida do seu filho. Então você não pode viver essa vida que dá para Deus só o resto. Só o final do dia, só o final do domingo. Ou talvez o final da quarta. Mas o que o Senhor tem para você hoje e amanhã é uma grande obra. Então Ele separou hoje aqui a noiva de Padre Bernardo. Para que ela fosse sim adornada, para que ela fosse sim glorificada. Para que amanhã ela estivesse forte e poderosa. Então nós vamos ficar de pé. E nós vamos orar ao Senhor. Eu queria convidar os homens de preto aqui. Viesse aqui tocar. Hoje aqui na igreja, irmão, vocês estão vendo que... você também, Paulo Sérgio. Vocês estão vendo aqui, né, um tanto de gente bonita, né, Paulo Sérgio? É porque hoje nós estamos unidos em quê, Paulo Sérgio? Hoje nós estamos unidos em quê, Paulo Sérgio? O que nós estamos? Unidos em estilo. A mensagem que rolou na igreja aqui nos bastidores é, irmãos, vamos todo mundo bonito hoje para a gente vir unidos em estilo. Então vocês estão vendo, olha, não, você não está em estilo. Você não está em estilo. Você está bonito, mas não está em estilo. Não, eu sou casado, irmão, não diga isso. Glória a Deus. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Eu sei que Deus vai fazer algo grandioso na sua vida. Eu creio que Deus é poderoso para todos os dias trazer mais e mais sobre a sua vida. Então hoje nós vamos recarregar a bateria da igreja. Hoje nós vamos encher o coração da igreja. Porque o Senhor tem coisas maravilhosas para amanhã. Para você e para aqueles que estão à sua volta. Porque você não é mais noiva do mundo. Mas você agora é noiva do Cordeiro. Glória a Deus.